Olá, lindamente, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa sexta aula do nosso quinto curso dos 27 perfis de personalidade. A nossa maratona está acontecendo. O tema da nossa aula de hoje é como parar de performar por aparência e viver a sua verdade. Veja bem, ter resultados na vida é maravilhoso, mas quando a gente faz isso por aparência, somente para tentar parecer ser uma coisa que a gente não é, porque a gente se sente valorizado e amado quando as pessoas enxergam a gente como alguém poderoso ou poderosa, e isso não expressa a nossa verdade, isso se torna a nossa maior prisão, isso acaba com a gente, isso só faz a gente sofrer achando que está indo numa direção boa. Então, se você quer entender esse traço, né, esse aspecto desse perfil de personalidade, que é a personalidade número 5, né, onde a pessoa ela cria essa ideia de que ela precisa alcançar um lugar de destaque, ela tem que ter resultado para estar nesse lugar de destaque, para expressar então essa aparência, para conquistar a atenção das pessoas através dessa aparência. Fica nessa aula, fica até o final. Esse curso está sendo muito incrível, está sendo muito legal. A gente tem aulas anteriores onde a gente abordou outras coisas, mas antes de iniciar essa aula, inclusive agora que eu percebi que na última aula eu esqueci de fazer uma coisa importantíssima, que é peço licença para reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Peço licença para reverenciar o seu superior e para que juntos e juntas possamos compartilhar os nossos conhecimentos e estudarmos. E lá vamos nós. Então, né, o tema da nossa aula de hoje é exatamente entender, né, por que que, né, a gente acaba buscando, né, querer alcançar resultados somente pela aparência, quando na verdade esse resultado ele não expressa a nossa verdade interior, ele não é aquilo que nós somos. Só que quando a gente está inconsciente de que nós não somos a nossa personalidade, quando a gente não está atento a entender que nossa personalidade é um personagem, e aquilo que a gente acredita ser desde criança é um personagem que a gente criou, a gente passa a achar que isso que é uma aparência é a nossa verdade. Então fica algo ali meio estranho acontecendo, a gente não se sente amado, não se sente querido, não se sente bem, mas ao mesmo tempo a gente tem tudo. Então a gente fala, como assim? Eu tenho tudo, eu tenho resultados, eu tenho performance, mas eu não me sinto amado pelas pessoas. Então quer dizer que o que você construiu foi baseado em cima de um personagem. E aí chega um momento que muitas pessoas preferem fingir que não estão vendo isso e achar que isso vai resolver, e na verdade o objetivo é olhar para isso com paciência. Não estou dizendo para você jogar sua vida para o alto, jogar tudo para cima, mas vamos começar então a construir o que é verdadeiro e não a aparência. A aparência não sustenta você. A verdade é o que realmente faz você se sentir vivo ou viva. E lembrando, a gente está falando de um perfil de personalidade onde predomina as emoções, onde a emoção do orgulho é a base dessa personalidade, foi como essa mente entendeu que poderia sobreviver através da expressão do orgulho. E esse orgulho ele se expressa através da busca por status e reconhecimento nos grupos, nas amizades, na família, no trabalho. E essa busca é uma forma de expressar uma tristeza profunda de não se sentir amado ou sentir amada por realmente quem é, na sua vulnerabilidade, na sua imperfeição, na sua fragilidade. E os temas e os tópicos, né, na verdade, da nossa aula anterior, né, que a gente sempre faz um resuminho, foram como que, né, que essa personalidade usa as relações como um espelho do valor dela, quando na verdade as relações não são um espelho da nossa essência, do nosso valor, mas sim um espelho dos nossos padrões de comportamento que ainda estamos expressando. Como que a sedução, né, ela acontece criando então essa imagem de perfeição, essa imagem de que eu posso, eu consigo tudo para que as pessoas queiram, né, estar perto de mim, me colocando num pedestal, e também o medo de cair que vai surgindo de toda essa construção dessa imagem, de olhar para as relações como um espelho do verdadeiro valor. Então essa pessoa vai entrando, sabe, em uma prisão que é o medo de não poder falhar, o medo de não poder ser humano, o medo de não poder ser uma pessoa comum. E aí não tem como não sofrer, né? Se a gente acha que a gente tem que ser uma pessoa perfeita o tempo todo, a gente tem medo de ser humano, de ser comum, aí a gente entrou no maior dos sofrimentos. E é isso que faz com que muitas vezes a gente viva uma vida de fantasias na rede social e não tenha coragem de acessar as pessoas e ter uma conexão profunda com as pessoas no offline. Então a gente fica só vivendo um mundo das aparências, e no offline, aqui onde a coisa realmente acontece de verdade, a gente vive solitário, solitário, isolado, isolada, né? Somente se expondo quando a gente está naqueles lugares, nas posições de destaque. Mas quando a gente está no nosso momento ali chorando, triste, precisando de um abraço, de um carinho,
a gente acaba tendo medo de se expor para as pessoas, de mostrar esse lado nosso para a pessoa, quando na verdade é somente expressando a totalidade que nós somos, as nossas qualidades, os nossos valores, tudo aquilo que a gente tem de bom e também os momentos de desafio é que a gente vai se sentir amado de verdade. E esse perfil de personalidade, ele tem um desafio que é lidar com essa experiência da vulnerabilidade, mas o meu trabalho é trazer para você aqui então a desconstrução dessa ilusão através dos conhecimentos sobre como que essa personalidade ela funciona por dentro, como que ela age na sua mente, como ela age nas suas emoções, nos seus comportamentos. E hoje então, o nosso primeiro tópico é exatamente pensar, né, em como que a gente às vezes acha que a vida ela é uma vitrine e que a gente, né, é um objeto e que a gente é uma coisa assim que a gente precisa ser desejado. Sabe aquela coisa assim de quando você passa numa vitrine de uma loja assim muito influente, aí você para e você fica babando naquela vitrine, sabe? Você deseja aquilo que está ali dentro e por mais que às vezes você não possa adquirir aquilo, você fica com vontade, você fica querendo ter aquilo. Esse perfil de personalidade, ele acha que a vida é isso, e que a vida é uma vitrine, e que ele é um produto, e que se as pessoas não estiverem babando para ele ou para ela o tempo todo, desejando ele ou ela o tempo todo, nos ambientes que ela passa, essa pessoa não se sente viva, essa pessoa não se sente bem. E de verdade, vamos ser honestos, todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente quer que as pessoas babem pela gente, a gente quer que as pessoas desejem a gente. O maior desejo dos seres humanos é ser desejado. O maior desejo dos seres humanos é ser desejado. A galera que é da psicanálise, que estuda psicanálise, sabe muito bem disso, né? Eu, como psicólogo, já estudei um pouco, né, da psicanálise e tal. É uma teoria que eu tenho muito respeito, muito apreço, né? Mesmo tendo me especializado em psicologia analítica, que é uma outra abordagem, a psicanálise é uma abordagem que eu gosto muito. E na psicanálise, os profissionais entendem muito bem isso, né? Que o maior desejo do ser humano é ser desejado. É que as pessoas me queiram, sabe? Então, essa busca, né, por querer ser desejado, por querer ser o foco das atenções nos grupos, nos ambientes, vai fazer com que essa pessoa busque também uma perfeição estética, que ela busque, sabe, estar sempre muito atenta e preocupada com o corpo dela. E veja, não é que isso é ruim não, gente, isso é bom, né? A gente cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa beleza é maravilhoso. A questão é quando isso se torna uma coisa excessiva, porque eu acho que é a minha beleza estética que vai fazer com que as pessoas realmente me queiram, sabe? Ou, por exemplo, essa questão moral, né? O que é a moral? As regras, o que é o certo, o que é errado. Então, ela é uma pessoa que ela vai também tá sempre buscando ser uma pessoa, sabe, moralmente correta, que faz o certo, aquilo que ela acredita, né? Porque a moral é isso, né? Cada um acredita naquilo, né, que a família trouxe como padrão para si. Então, é uma pessoa que ela vai buscar muito, sabe, tá trazendo essa aparência para o mundo, tá trazendo essa aparência para os grupos. Então, no ambiente de trabalho, para os amigos, para a família, ela vai estar sempre cuidando muito da estética dela. Ela não é aquela pessoa que vai sair desarrumada, ela não é aquela pessoa que vai fazer um comportamento que seja julgado como errado. Por quê? Porque ela está preocupada com o que as pessoas pensam sobre ela. Então, essa autoimagem dela é uma autoimagem que ela vai construindo de uma forma bem meticulosa, sabe? Ela vai prestando atenção nos detalhes. O que as pessoas querem ver de mim aqui? O que as pessoas admiram aqui? As pessoas admiram inteligência matemática, então vou me especializar em matemática. Vou chegar em casa, ao invés de eu ir descansar, ao invés de eu assistir série, eu vou estudar sobre matemática para eu vir amanhã aqui e mostrar para as pessoas que eu sei matemática, porque já que elas gostam disso, eu vou trazer isso para elas. Ou não, o que as pessoas gostam aqui? Elas gostam de uma pessoa que expressa força, que expressa, sabe, uma coisa assim de resistência. Não, então eu vou começar a treinar resistência, eu vou começar a mostrar isso para as pessoas. Esse perfil de personalidade, ele percebe muito rápido isso, entende? Então ele vai construindo a imagem dele baseado naquilo que ele percebe que o grupo entende como algo que o grupo valoriza. Então ele quer buscar esse lugar de ser aquela peça que está na vitrine que todo mundo baba, que todo mundo deseja. Só que, veja bem, nessa busca então por fazer isso, olhando para aquilo que as pessoas esperam, para aquilo que as pessoas gostam, então as pessoas aqui gostam de alguém inteligente, gostam de alguém bonito, gostam de alguém forte, e se adaptar, nessa de se adaptar, os resultados que essa pessoa expressa é uma performance que não é a verdade dela, que não é a realidade dela. Talvez ela não seria uma pessoa que se especializaria em matemática, mas, por exemplo, se especializaria em desenho. Ia se especializar em arte, em pintura, em artesanato. Então ela deixa a essência dela, ela conquista um espaço no grupo, ela se torna boa naquilo, ela é admirada pelas pessoas, mas não por algo que tem a ver realmente com ela, mas sim porque é aquilo que ela identificou que era o melhor. Então olha que interessante.
A energia que ela dedicou para alcançar o que as pessoas gostariam, para ser valorizada e desejada pelas pessoas, é a mesma energia que ela poderia ter colocado para buscar aquilo que ela realmente quer. Só que ela às vezes nem percebe que ela quer outra coisa. Por quê? Porque ela acha que ela é o personagem. Então ela acha que essa coisa de prestar atenção no outro, ver o que o outro gosta e se tornar aquilo, ela acha que é ela. Só que é isso que faz ela se sentir não amada. Porque por mais que ela se torne a coisa mais alta do mundo, ela sempre vai se sentir não amada. Por quê? Porque ela não está sendo ela de forma verdadeira. Ela não está expressando a autenticidade dela. Então, quanto antes você perceber isso, se você está se identificando com esse perfil de personalidade, é você parar de fazer aquilo que as pessoas gostam e aceitar receber as críticas, mas fazer aquilo que você quer. Fazer aquilo que você gosta, mesmo que isso não te dê um lugar de prestígio nos grupos, mesmo que isso não te dê um lugar de destaque no seu grupo de amigos, no seu trabalho, na sua família. Mas assim você vai se sentir completo e plena na sua verdade interna. Se está fazendo sentido até aqui, eu peço gentilmente que você possa já se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo para alguém no WhatsApp, para aquele grupo de pessoas que são seus amigos, suas amigas. Leve essa mensagem para mais pessoas, gente, porque realmente esses conhecimentos eles podem ajudar muitas pessoas. Eu tenho convicção, já tem 7 anos que eu atendo, já tem 5 anos que eu estou formado. Eu tenho convicção que esse conhecimento ele ajuda as pessoas. Então vamos fazer essa corrente chegar em mais pessoas e vamos ajudar elas, ok? E o medo do erro, né? Vamos lá, né? Porque na aula anterior a gente falou do medo de cair, né? O medo de cair. Só que a vergonha, sabe, de errar, de falhar na frente das outras pessoas. Esse perfil de personalidade, ele tem muito medo de errar. E veja bem, isso acaba com a nossa criatividade. A criatividade, ela precisa da oportunidade do erro. Não quer dizer que a gente vai dizer que errar não deixa a gente chateado, que errar não deixa a gente às vezes meio assim, borogochô, porque às vezes a gente cai nessas ilusões, porque a gente esquece que na verdade a vida ela se constrói através do experimentar. E no experimentar, quando eu vou percebendo que aquilo não está saindo do jeito que eu gostaria, eu vou aprendendo com aquelas experiências. Então, quando eu começo a entender que o que a gente chamou de erro na nossa sociedade, na verdade é parte de um processo de aprendizado e que se eu estiver atento para aquilo, aquilo vai me agregar, aquilo vai me ensinar. Então eu posso olhar para o erro como um professor e não como um sabotador, não como um diploma, um atestado de fracassado, de fracassada, sabe? Que não vale nada, que não tem valor, que não merece algo. Mas sim como um símbolo de que eu estou buscando, eu estou tentando, eu estou me expondo e me vulnerabilizando. Então, quanto mais a gente vai tendo medo do erro, mais a gente vai evitando expor a nossa vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é o que faz a gente testar coisas novas. Se eu não aceitar ser vulnerável, eu não vou testar coisas novas, sabe? Tipo assim, pô, nesse momento aqui, eu tô aqui em Florianópolis, né? Aqui em Florianópolis tem a temporada. Na temporada, a praia fica cheia. Aqui, quando a temporada e a praia tá cheia, é uma oportunidade, por exemplo, de quem mora por aqui ter a chance de ir pra rua e fazer dinheiro além da profissão de base. E estando aqui e gostando de cozinhar, por exemplo, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer os brigadeiros e ir pra praia e vender na praia. Ah, mas poxa, você é psicólogo, você trabalha com mentoria, trabalha com essas coisas e tal. Sim, trabalho, eu tenho alguns clientes, só que nesse momento a minha renda ela pode crescer, ela pode aumentar se eu ir lá na praia vender os brigadeirinhos. Só que se eu ficar com medo, por exemplo, de errar a receita, ou de ir lá e a pessoa me dizer não e XYZ, eu não vou me vulnerabilizar. Ou se eu, por exemplo, ficar nessa assim, não, mas eu sou formado em psicologia, não, eu não posso vender nada na rua, isso é vergonhoso, isso é algo inferior e tal, ficar acreditando nessa coisa da imagem, sabe, dessa coisa construída e tal, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Se um psicólogo, um pós-graduação vai vender docinho lá na praia, as pessoas vão achar que eu sou incompetente, tipo assim, isso tudo é ilusão da personalidade. Isso tudo é ilusão desse personagem que a gente vai criando ao longo da nossa vida. Ninguém tá nem aí pro que a gente tá fazendo, se a gente tá fazendo renda extra, não tá fazendo renda extra. As pessoas estão aí se aquilo que a gente tá fazendo realmente tá funcionando, sabe? Então, assim, nos atendimentos, nas mentorias que tô oferecendo, tá funcionando? Tá. Se tá funcionando, as pessoas que já estão vão continuar. Se não tá, elas não vão continuar, entendeu? Agora, se você tá fazendo uma coisa aqui ou outra ali para fazer renda extra ou não, ninguém tá preocupado com isso. Mas para esse perfil de personalidade, essa pessoa vai achar que as pessoas estão muito preocupadas com isso. E todos nós temos um pouco desse traço na nossa personalidade. Vocês acham que eu também não fiquei nenhumas assim? Falei, não, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Só que depois eu saquei e falei, cara, isso é orgulho. Se é uma oportunidade que está aqui, se eu tenho tempo livre, se eu tenho disposição na minha agenda, por que que não? Por que não ir lá e ganhar dinheiro? Por que não ir lá e fazer uma coisa que eu também gosto, que é cozinhar? Eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer as coisas gostosas. Eu sou
né, detalhista. Eu gosto de montar apresentações, por exemplo. Tipo assim, eu gosto de fazer uma coisa diferenciada. Então eu vou fazer. Então quando a gente começa a perceber então que essas vozes, que esses sentimentos de medo, sabe, que esse sentimento de não fazer aquilo, de medo de se expor, que ele é parte do personagem, a gente para então de se cobrar excessivamente, porque é uma outra tendência desse perfil de personalidade, é nesse medo de errar, tentar se cobrar excessivamente, e nessa de se cobrar excessivamente, não fazer aquele simples bem feito feijão com arroz que vai ajudar a pessoa. Então, para de fazer aquilo que é realmente necessário, não faz aquilo que realmente poderia ajudar, e aí fica travado, fica travada e acha que as pessoas em volta estão olhando, quando na verdade não. É a nossa mente, esse personagem que tem medo de errar, porque tem medo de falhar, tem medo de expor a vulnerabilidade e fica nessa cobrança excessiva por ser perfeito, por ser perfeita, sendo que ninguém à nossa volta está preocupado com isso. Então, isso leva a gente, né, a perceber que essa performance, que é uma performance por uma imagem construída, ela traz uma fadiga, sabe? Porque a gente não pode realmente chorar no dia que a gente quer chorar. A gente tem que evitar chorar porque as pessoas não podem ver a gente chorar, porque senão as pessoas não vão mais acreditar na gente que a gente é capaz daquilo, quando não é assim. A gente pode, sabe, sair desse lugar, tipo, de que a gente tem que ser suficiente o tempo todo. Porque senão a gente fica realmente alimentando essa sensação de que por mais que a gente faça o máximo possível, a gente nunca foi o bastante, a gente nunca foi o bastante. E essa sensação de nunca ser o suficiente é exatamente a ilusão de que eu tenho que ser perfeito o tempo todo na frente das pessoas e trazer essa perfeição para elas e trazer essa ideia de que elas têm que me desejar, elas têm que gostar de mim, elas têm que me admirar o tempo todo. Então, trazer, sabe, essa imagem tipo de sedução o tempo todo para as pessoas me admirarem, ela desgasta a gente, sabe? E o tempo ele vai fazendo a gente não aguentar sustentar isso e o medo então daquela ideia da síndrome do impostor, de ser descoberto. Toda vez que a gente tá com esse negócio de síndrome do impostor na nossa cabeça, é orgulho. É a emoção do orgulho, entende? É o orgulho que tá ali acontecendo. E de novo, o orgulho não é bom, não é ruim, não é certo, não é errado, é somente uma emoção. É só a gente identificar, cara, eu tô sentindo orgulho, sabe? Eu tô com medo de expor a minha vulnerabilidade, eu tô com medo que as pessoas não me aprovem constantemente, eu tô com medo de expressar quem eu sou, sabe? Na minha essência para as pessoas. E não é sobre isso, é sobre a gente trazer a nossa essência, é sobre a gente trazer a nossa verdade de volta, é sobre a gente trazer a nossa vulnerabilidade, porque assim a gente não precisa ficar nessa fadiga de que a gente tem que performar e ainda assim a gente consegue performar, a gente consegue trazer o resultado, mas o resultado da nossa verdade naquele momento. Aquilo que a gente é capaz naquele momento, aquilo que a gente pode naquele momento, sabendo que tudo que a gente faz pra gente vai ser ultrapassado. Isso é uma coisa que eu vi recentemente também, sabe? Tudo que nós mesmos fazemos, quando nós terminamos de fazer, a gente olha e a gente já vê que aquilo está ultrapassado, que poderia ter sido melhor. E isso é comum, isso é natural. Quando a gente entende que a nossa mente ela quer funcionar dessa forma e a gente simplesmente aceita que esse pensamento ele vai acontecer, mas que a gente não precisa ficar refém dele, a gente consegue então ir percebendo que nós não somos esse personagem e que nós podemos ir além desse personagem, podemos então fazer aquilo que a gente quer fazer, mesmo que não seja aquilo que vai trazer a imagem de desejo para as pessoas ficarem babando na gente, bajulando a gente, puxando o nosso saco, mas a gente fazer aquilo que é a nossa verdade. E assim a gente aprender a ir sendo aceito e sendo amado, não pela aprovação externa, mas por aquilo que a gente realmente quer ser, por aquilo que a gente é e de verdade, aquilo que a gente quer ser, quando a gente pensa nisso, a gente tem medo de mostrar isso para o mundo. Então, quando você tem medo de algo que você tem vontade, muito provavelmente essa vontade, se ela não vai machucar ninguém, se ela não vai machucar você, ela é a expressão da sua verdade interna. Porque a gente foi ensinado a ter medo de expressar a nossa verdade interna. A gente foi ensinado que ser a gente mesmo é uma coisa que vai fazer as pessoas nos rejeitarem, que vai fazer as pessoas não quererem a gente por perto. Quando não é a verdade. Quando a gente é a gente mesmo, a gente realmente leva para o mundo o transbordo da nossa verdade, o transbordo da nossa essência, o transbordo da nossa verdadeira manifestação aqui como alma. Cada alma que está aqui tem uma mensagem única para trazer. E a gente não é, sabe, a nossa imagem, o nosso personagem. A gente é essa essência, a gente é essa alma. Então isso permite que a gente conclua que a nossa verdadeira perfeição, né, a perfeição do ser humano é expressada na imperfeição, na tentativa, no erro, na criatividade, na espontaneidade, na fragilidade, quando a gente demonstra os nossos medos, as nossas inseguranças. Claro que a gente não vai demonstrar os nossos medos, as nossas inseguranças para todas as pessoas do planeta, mas a gente vai expressar para aquelas pessoas que a gente realmente
convive e que a gente confia e que a gente já tem uma conexão. Seja grupo de amigos, grupo no trabalho, grupo de pessoas de esporte, de lazer que a gente tem. Então, quando a gente começa a entender que a nossa perfeição é a nossa imperfeição e que ela nos humaniza, ela nos aproxima das outras pessoas, porque as pessoas se identificam com seres humanos, sabe? Inclusive, essa semana eu conheci uma pessoa e essa pessoa, ela me falou assim, olha, eu conheço uma pessoa que ela disse que ela só aceitaria ser atendida por um profissional de psicologia se esse profissional já tiver sido usuário de substância química. Porque essa pessoa, ela passa por um processo de consumo de uma substância química e ela não acredita que um psicólogo ou psicóloga que não passou pelo uso de substância química e que já superou isso seja capaz de ajudar ela. Olha que interessante. Quer dizer que um psicólogo ou uma psicóloga precisa ser usuário de substância química para ajudar alguém que já passou por essa experiência? Não necessariamente, mas para essa pessoa, por exemplo, ela só quer passar com alguém que já passou por aquilo. Então, olha só, quando a gente se vulnerabiliza e expressa a nossa verdade, a gente vai fazer outra pessoa se identificar exatamente com a nossa vulnerabilidade, assim como essa pessoa. Ela quer encontrar alguém para cuidar dela, que já tenha passado por aquilo que ela passa, para que ela se sinta entendida por essa pessoa. Então, veja, a imperfeição, a vulnerabilidade de alguém que é psicólogo ou psicóloga que tem coragem de dizer que já usou substância química vai fazer com que essa pessoa se abra para ela. Olha que interessante, sabe? Eu, por exemplo, conversando com essa pessoa, eu também deixei claro para essa pessoa. Eu falei assim, nossa, eu falei, meu, eu já curti muito, né, a cena eletrônica e tal. Eu adorava tomar LSD, sabe? Eu adorava ficar, tipo, meu, na vibe do LSD quando eu ia para as festas eletrônicas e para as raves. Tem um tempo que eu não vou, que eu não saio e tal. Teve um período que, tipo assim, que eu não fui, fiquei anos sem ir e eu parei. Só que assim, só que eu já gostei muito dessa experiência ao longo da minha vida. E qual que é o problema de eu trazer aqui, sabe, essa experiência só porque sou formado em psicologia ou tal? Não tem problema nenhum, sou um ser humano, entende? Então assim, quando a gente consegue se vulnerabilizar, a gente começa a perceber que viver a nossa verdade é mais valioso do que qualquer prestígio. A gente não precisa disso. E as pessoas se identificam com a gente quando a gente se vulnerabiliza e mostra a nossa humanidade. E o desafio que eu tenho para você hoje é exatamente esse, de se vulnerabilizar. Então escolha, sabe, uma pessoa que é ser realmente seu amigo, sua amiga, sabe, e compartilha com essa pessoa uma, entre aspas, né, falha sua, um erro seu, sem querer se justificar, sem querer se explicar para isso. E somente reflita depois como que você se sentiu nessa experiência, mostrando para essa pessoa realmente quem você é na essência, sabe? Naquilo que você tem vergonha às vezes de mostrar para o mundo. Porque nós somos a totalidade dos acertos, dos erros, das qualidades, das características que a gente pode aprimorar. Nós somos essa completude. Então a gente não precisa ter vergonha de um pedaço só para expressar o outro. A gente pode expressar tudo e aceitar ser amado pelo todo e não apenas por um pedacinho, ok? Então eu agradeço aqui a sua presença. O tema da nossa próxima aula vai ser exatamente como usar o seu carisma e a sua influência de forma verdadeira, sem precisar da aparência, porque você tem a potência, esse perfil de personalidade tem a potência do carisma, tem a potência da influência, de gerar influência nos ambientes, mas você pode fazer isso de forma verdadeira, sem precisar ir para um personagem, para um padrão de personalidade que não expressa realmente a verdadeira essência divina e sagrada que você é, que você tem na expressão da sua alma. Então, sou muito grato aqui pela sua presença, né? Peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e que você possa compartilhar no WhatsApp com aquela pessoa que você ama, naquele grupo que você participa, para que mais pessoas recebam esses conhecimentos, ok? Então, muito obrigado pela sua presença, gratidão a ti, gratidão à Divina Consciência Manifestadora de tudo que é, gratidão à vida e nos vemos amanhã na nossa 7ª aula. Tchau, tchau. Uhul! Meu mouse tá travando.